Quarto de despejo. Diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhes umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim, no lixão, como é denominado o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo. Ele escolhia uns pedaços. Disse-me: "Leva, Carolina, dá para comer." Deu-me uns pedaços. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros, roídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há 2 dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta que eu não presenciei aquela cena. Isso não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi os ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia encontraram o pretinho morto. Os dedos do seu pé abriram. O espaço era 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé parecia leque. Não trazia documentos. Foi sepultado como um Zé qualquer. Ninguém procurou saber o seu nome. Marginal não tem nome. De 4 em 4 anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome. Quem tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Quando fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disso. Agora eu vou para a casa da dona Julita trabalhar para ela. Fui catando papel. O senhor Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi a Avenida Tiradentes catando papel. Cheguei na rua Frei Antônio Santana de Galvão, 17, trabalhar para a dona Julita. Ela disse-me para eu não iludir com os homens que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei: em relação aos homens, eu tenho experiências amargas, já estou na maturidade, quadra que o senso já criou raízes. Achei um cará no lixo, uma batata doce e uma batata solsa.
Cheguei na favela, os meus meninos estavam roendo um pedaço de pão duro. Pensei, para comer esses pães era preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com uns tomates que eu catei lá na fábrica de peixe. Pus o cará e a batata. E água. Assim que ferveu, eu pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados, aos poucos, estão convencendo-se que, para viver, precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social com relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar a batata doce. 22 de maio. Hoje eu estou triste. Estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo. Eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão. Eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram. Tem uns metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com essas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Oh, São Paulo, rainha que ostenta vaidosa tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste viludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede. Mamãe, vende eu para Dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existe brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957, eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido a eu carregar muito ferro, fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passar fome, eu fui pedir auxílio ao propalado do serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é pungente ver os dramas que ali se desenrolam, a ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me mandou para o serviço social na Santa Casa. Falei com Dona Maria Aparecida, que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Resolvi ir no palácio e entrei na fila. Falei com o senhor Alcides, um homem que não é nipônico, mas é amarelo como manteiga deteriorada. Falei com o senhor Alcides. Eu vim aqui pedir um auxílio porque estou doente. O senhor me mandou ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro mandou-me ir na Santa Casa. E eu gastei o único dinheiro que eu tinha nas conduções. Prende ela. Não me deixaram sair, e um soldado pôs a baioneta no meu peito. Olhei o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe, eu sou pobre, por isso é que vim aqui. Surgiu o Dr. Oswaldo de Barros, o falso filantrópico de São Paulo que está fantasiado de São Vicente de Paula, e disse, chama um carro de preso. 23 de maio. Levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível e eu não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas. Se tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja, é devido à reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que quem não tem de ir para o céu,
Não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir na favela. Fiz a comida. Achei bonito a gordura frigindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá. Quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão, porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. O céu é belo, digno de contemplar porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores, e o astro-rei, sempre pontual para despontar e recluir-se. As aves percorrem o espaço demonstrando o contentamento. A noite surge, as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa nos entristece: os preços, quando vamos fazer as compras. Ofusca todas as belezas que existem. A Teresa, irmã de Meire, bebeu soda, e sem motivo. Disse que encontrou um bilhete de uma mulher no bolso do seu amado. Perdeu muito sangue. Os médicos dizem que, se ela sarar, ficará imprestável. Tem 2 filhos, um de 4 anos e outro de 9 meses. 26 de maio. Amanheceu chovendo, e eu tenho só 4 cruzeiros e um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para pôr os ossos ferver. Ainda tenho um pouco de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz 2 semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que paga hoje. Se ela pagar, eu compro sabão. Há dias que não vinha a polícia aqui na favela, e hoje veio, porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência que o velho chorou e foi chamar a polícia. 27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam criolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café, ia andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que, quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo que encontrava. Ferro, lata, carvão. Tudo serve para o favelado. O Leon pegou o papel. Recebi 6 cruzeiros. Pensei guardar o dinheiro para comprar feijão. Mas vi que não podia, porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo.
Eu que antes de comer via o céu, as flores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir, como se eu estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a Rádio Patrulha, que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz, 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela, são os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pelas ruas vão comendo. Cascas de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moeda de alumínio, o novo dinheiro em circulação. 28 de maio. Amanheceu chovendo. Tenho só 3 cruzeiros porque emprestei 5 para a Leila ir buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa. Estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é o que as crianças presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher, porque quando os casais que se embriagam brigam, a mulher, para não apanhar, sai nua para a rua. Quando começam as brigas, os favelados deixam os afazeres para presenciar os bate-fundos. De modo que, quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Povinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando o Armin estava lhe batendo. Eu não vi. Ah, que pena! E que jeito é a mulher nua? E o outro, para citar-lhe, aproxima-lhe a boca do ouvido, e ecoa-se as gargalhadas estrepitosas. Tudo o que é obsceno ou pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Tem barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos de alvenaria dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Este ano já tivemos a visita do candidato a deputado, Dr. Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do frio. O que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte: quem tira proveito aqui são os nortistas, que trabalham e não dissipam, compram casa ou retornam-se ao norte. Aqui na favela, há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar. E os aluguéis são 500 a 700. E os que fazem barracões para vender. Gasta 4.000 cruzeiros e vendem por 11.000 cruzeiros. Quem fez muitos barracões para vender foi o Tibúrcio. 29 de maio. Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletó. E fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condoía-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não tenha mais ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá: isso é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. 30 de maio.
Troquei a Vera e saímos. Ia pensando, será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O José Carlos chegou com uma sacola de biscoitos que catou no lixo. Quando eu vejo eles comendo as coisas do lixo, penso, e se tiver veneno? É que as crianças não suportam a fome. Os biscoitos estavam gostosos. Eu comi pensando naquele provérbio, quem entra na dança deve dançar. E como eu também tenho fome, devo comer. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas. Andar curvado e os olhos fitos no solo, como se pensasse na sua desdita por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou o colibri acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Hoje ninguém vai dormir, porque os favelados que não trabalham já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas, tudo serve para acompanhar o cantar desafinado dos notívagos. 31 de maio. Sábado. O dia que quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para sábado e o domingo. Fiz o café e os pães que eu ganhei ontem. Pus o feijão no fogo. Quando eu lavava o feijão pensava, eu hoje estou parecendo gente bem. Vou cozinhar feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quitanda da rua Guaporé. Quando eu voltava para a favela, na Avenida Cruzeiro do Sul, 728, uma senhora pediu-me para eu jogar um cachorro morto dentro do Tietê, que ela dava-me 5 cruzeiros. Deixei a Vera com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando os meus passos à paulistana. Quer dizer, andar depressa. Quando voltei, ela deu-me 6 cruzeiros. Quando recebi os 6 cruzeiros, pensei, já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer, cheguei em casa. Casa é casa, barracão é barracão. O barraco, tanto no interior como no exterior, estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal, o lixo podre exalava mau cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar. Eu havia comprado um ovo e 15 cruzeiros de banha no Seu Eduardo, e fritei o ovo para ver se parava as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazendo jantar, arroz, feijão, pimentão e chouriço e mandioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse, hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez. A senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isso aqui é lugar para os porcos. Mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós.